rebaixado. Agora, quem fez o suficiente, mesmo com 2 jogos, foi Abel Braga, hein, gente? No comando do Internacional, o Inter conseguiu se salvar, venceu o Bragantino por 3-1. Mussete, o que aconteceu com o Inter para escapar? Depois a gente vai falar dos problemas do Inter, né? Mas acho que hoje, para o Colorado, é um dia de comemoração, sim, de alívio, porque o time ficou muito perto de estar na Série B do Campeonato Brasileiro em 2026. Mas Abel já chegou dando uma declaração péssima no início, não fez grandes mudanças táticas, né? Não teve, assim, uma grande transformação, mas aquele Abel paizão, talvez tenha aparecido, Mussete, talvez tenha acalmado um pouco os ânimos, tenha dado um pouco mais de tranquilidade a esse time do Inter, né? Que estava, claro, sentindo muito o emocional. Ontem conseguiu uma resposta e este, sim, fez o suficiente para ficar. Pois é, Lu, eu acho que para esse contexto mais específico, né, faltavam 2 jogos, você pode acabar indo atrás de alguém que agregue, que una, que tenha costas largas, que traga responsabilidade para si próprio. Não dá para imaginar o Abel começando a próxima temporada, ele próprio disse isso, né? Eu acho que ele pode ser muito importante em uma outra função. Claro, se você coloca o Abel Braga, que já estava ali na casa dele, tranquilo, para fazer uma sequência de jogos, um campeonato de tiro mais curto, alguma coisa que exija mais taticamente, talvez você não tenha a melhor opção. Mas para esse cenário, era um Inter completamente heterogêneo, muito problema, a direção altamente cobrada, os jogadores desmobilizados, alguns que, tecnicamente são muito bons, que não vinham performando, e aí chega o Abel Braga para unir. Certamente o discurso dele foi, cara, eu sei, vocês podem não se gostar, pode ter um monte de coisa aqui, mas são 2 jogos, e não é por mim, não é pelo Inter, é por vocês, é pela carreira de vocês, vamos tentar. Então, para esse contexto específico, ele consegue, contra o São Paulo, foi assustador o Inter, mas diante do Bragantino foi um time que competiu, porque o Inter tem bons jogadores, e até outro dia estava massacrando o Santos no primeiro tempo. E eu acho que é o jogo-chave, tanto para salvar o Santos, quanto para o Inter chegar na última rodada com chance de cair. Foi um massacre o primeiro tempo, ainda com o Ramon Dias, porque o Inter tem bons jogadores. Quando associaram ali Alan Patrick, Carboneiro, Borrell, o Thiago Maia estava bem, é um time decente. Mas aí tomou o gol do Santos, o Inter derreteu. Se tivesse mais 5 minutos, perderia o jogo, porque é um time que não está com mental bom, não está confiante, e tem muitos problemas dentro e fora de campo, e o Abel uniu essa galera para fazer basicamente isso, que era vencer o Bragantino, e deu sorte, porque a rodada foi favorável, poderia até ter caído com essa vitória. Mas o Inter consegue, uma história bonita, né? Junto com o seu ídolo, um dos maiores, Abel D'Alessandro, conseguir essa vitória que parecia improvável na última rodada. Foi uma festa bonita dos colorados, contou com a sorte, é verdade, porque os outros resultados ajudaram, mas em campo, pelo menos na última rodada, o Inter fez a sua parte. PVC, quero te ouvir sobre a permanência do Inter, esse sentimento de alívio e de... esse é um bombeiro, né? De fato, chegou para salvar, conseguiu no último jogo. Mas ao longo de toda uma temporada, um Inter que decepcionou demais. A gente colocava o Inter como um dos candidatos ao título, né? Nada deu certo, a diretoria fez escolhas erradas, né? Demorou para demitir o Roger. Aí você tinha outros nomes no mercado, como o Vojvoda, como o Zubeldia. A opção foi pelo Ramon Dias, que não deu certo, talvez até tivesse sido rebaixado se não houvesse a troca. Apostas em alguns jogadores também que não rolaram, quando perdeu jogadores importantes. Que leitura você faz do Inter nessa temporada? Eu vou começar tomando licença de discordar de uma parte que você falou. Perfeito, ótimo. Eu não acho que demorou para demitir o Roger. Não? Eu acho que não devia ter demitido. Não? Tá bom. Porque sabe um dos problemas que a gente tem no Brasil é que a gente acha que a solução do problema é demitir o cara que tem um joystick na mão, só que ele não tem um joystick na mão. Não mesmo. Ele não tem um joystick, ele não está jogando videogame. Então, assim, onde começou para mim a crise do Internacional? Nas lesões. Que a gente fala do São Paulo assustadoramente, a quantidade de lesões do São Paulo, o Internacional. O Internacional perdeu o Vitinho, perdeu o Carboneiro, perdeu o Santos Borré, perdeu o Ener Valencia, perdeu o Rocher, perdeu o Rocher de novo, perdeu o Antony, que era o goleiro reserva do Rocher, perdeu o Aguirre, perdeu o Bernabei, porque perdeu todo mundo. Verdade. E aí começa a degringolar e você perde confiança e você não tem alguém que consiga recuperar. Podia ter sido o Roger. O pior foi quando você demite o Roger, o contrato errado. Sim. Porque o Ramon Dias foi uma contratação equivocada. Queria pegar um ponto do Abel. Eu acho que assim, eu já critiquei o Abel ferozmente aqui semana retrasada. Sim, pela frase que ele... Eu acho que ele tem um fator que não precisa ser atenuante, não. Mas ele é um homem de 73 anos de idade que precisa entender, porque ele tem uma posição de técnico do Internacional. Mas separe isso aqui que a gente já criticou. Não existe clube do vinho. Se tivesse clube do vinho, o Abel não tinha sido criticado da maneira como foi.
Não existe um clube que toma vinho com o Abel e alivia a barra do Abel. Isso não existe. Nunca existiu. O Abel é um técnico que merece um respeito pelo tempo. Olha uma coisa, o Abel estreou como técnico no Brasil em 1985. Nós estamos em 2025. E ele fez um trabalho em 40 anos. Pega o Oswaldo Brandão. Vamos pegar o Oswaldo Brandão, que é um técnico extremamente longevo. O Brandão estreou como técnico em 47. Em 81, ele fez o último trabalho em grande clube do Brasil. 47, 81, pô, já tempo pra cacete, não é? Nossa, são 36 anos, 34 anos. O Abel tem 40. Faz 40 anos que o Abel é técnico em time de alto nível. Ele foi técnico do Botafogo, ele foi técnico do Santa Cruz. Ele foi técnico da Ponte Preta, que livrou a Ponte Preta do rebaixamento em 2003, sem salário pago, 4 meses de salário atrasado. Ele foi técnico do Botafogo, do Fluminense. Ele foi campeão pelo Fluminense em 2022. Em 19 ele estava acabado, quando foi demitido do Flamengo. Em 22 ele foi campeão carioca contra o Flamengo, pelo Fluminense, que ninguém achava que ia ser campeão. E o trabalho do Fluminense campeão da Libertadores é do Fernando Diniz, mas a montagem do time passa pelo Abel. Em 21 ele disse ontem que ele perdeu o campeonato por causa da arbitragem, que foi o jogo da expulsão do Rodinei. Ah, foi por causa da arbitragem? Acho que não. Mas ele foi vice-campeão na última bola do jogo. Se não tem uma fração de milímetro do Edenilson, o gol é do gol do título. Então, assim, cara, é só... A gente precisa olhar para o mundo atual e se adaptar ao mundo atual. Aos 73 anos, o Abel não tinha o direito de falar o que ele falou, certo? Ponto, parágrafo. A carreira do Abel tem que ser respeitada. Sem dúvida. Ele tem que ser respeitado como um treinador que tem 40 anos em alto nível. Do Botafogo, que tomou 6-1 do Flamengo em 85, ao Internacional, que se salvou do rebaixamento em 2025. São 40 anos de história como treinador. E de relevância, né? Exatamente. Sem dúvida. E acho que esse trabalho curtíssimo, né? Esse trabalho de bombeiro, mas mostra um pouco, né, de toda a relevância do Abel no nosso futebol.